Pronto, estamos gravando. Obrigado. Bem, a disciplina, então, ela vai acontecer em 4 semanas, incluindo essa que já estamos começando. E em cada uma dessas aulas, tanto hoje quanto nas próximas 3, vocês terão uma pessoa convidada falando da sua experiência, da sua possibilidade de contribuição, né, para esse tema no âmbito da educação física escolar. Hoje, nós teremos a presença do professor Vinícius Eduardo Cardoso. Ele é do estado de São Paulo e atualmente faz um mestrado acadêmico sob a minha orientação aqui na FFD. Ele vai entrar um pouquinho mais tarde, mas ele gravou um vídeo que até ficou um pouquinho grande, tá? De momento que a gente já possa ir assistindo o vídeo, e quando ele entrar, para a gente começar o debate, uma conversa, né? Ele já esteja presente e a gente já tenha, então, visualizado boa parte do vídeo. As próximas aulas serão, então, com colegas de vocês, professoras e professores, que vão falar das suas experiências. Por isso, eu peço bastante aí a atenção, o cuidado, a tentativa de estar presente, né? Para poder conversar sobre esses temas. Assistir a gravação depois é um recurso, mas não lhes permite participar do debate, né? Então, se vocês puderem falar com seus colegas de turma, animá-los, incentivá-los, né, a que estejam presentes aqui, talvez hoje já não possa mais, mas talvez ainda, né, talvez vocês tenham aí um grupo de WhatsApp ou alguns grupos e possam convidar seus colegas a entrarem no Meet. Mas para a semana que vem, as outras 2 também, peço aí a ajuda de vocês nessa direção, tá bem? Bom, nós vamos ter semanalmente algumas tarefas. A tarefa dessa semana, então, foi aquele diagnóstico, né? E eu peço que vocês finalizem. Esse diagnóstico é muito importante para que eu possa pensar em algumas ações futuras aí nas próximas semanas, apesar de haver já uma programação, mas dependendo do diagnóstico, essa programação pode ser alterada para atender melhor às necessidades, às solicitações de vocês, tá bem? E a outra tarefa era exatamente o texto, né, que foi enviado. Então, eu queria abrir agora um instante, perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Avaliação, perdão. A avaliação vai ser apenas uma avaliação ao final, tá? É claro que vai ter uma parte que é essa participação no site, na plataforma, né? Resolver as tarefas, enviá-las devidamente elaboradas, mas tem uma tarefa final que vai valer aí boa parte da nota, quase toda. Eu vou pedir a vocês um plano de ensino, ou, melhor dizendo, uma unidade didática de 4 a 5 aulas, tendo como conteúdo as práticas corporais de aventura. Então, cada um de vocês, evidentemente, pode olhar para dentro da sua própria escola, onde vocês trabalham, alguma turma ou algumas turmas, e pensar, bom, vou preparar aqui, então, um plano de 4, 5 aulas para essa turma com um determinado conteúdo das práticas corporais de aventura. Para quem já leu o texto, o meu texto, né, podem ser práticas, então, de rolamento, de deslizamento, de queda livre, né, de impulso com o próprio corpo. Então, vocês vão ver ali que não precisa ser alguma prática dessas bastante conhecidas, mas alguma outra, ou algumas outras que sejam
pensadas por vocês, construídas junto com os seus alunos. Tá bem? Amanhã ou até quinta-feira eu vou colocar na plataforma, de maneira mais sistematizada, essa tarefa que só deve ser entregue lá no final da disciplina, mas vocês já podem ir pensando e elaborando, tá bem? Aqui. Ok. Bem-vindo, Danilo. Eu estou vendo pela foto aqui, eu não me lembrava do nome, mas eu conheci o Danilo em 2017, né, Danilo? Durante uma viagem de aventura lá em Mambaí, aqui mesmo em Goiás. Exatamente. Um prazer vê-lo aqui. É um prazer estar contigo aí. Partilhar essa disciplina com você também. Obrigado. Bem, é um prazer se não há dúvidas, mas fiquem à vontade agora, por um minuto aí, se vocês têm dúvidas, perguntas, alguma questão que vocês querem colocar com relação às tarefas, o formato da aula. Não? Então, tá bem. Então, eu vou começar nesse momento a passar o vídeo que foi gravado pelo professor Vinícius, tá? Vou apresentar o vídeo para vocês, e quando o vídeo terminar, certamente o professor Vinícius já estará conosco, e aí, então, podemos abrir para um bate-papo, tá bem? Então, essa janela aqui. Só um momento. Todos estão presentes, né? Desejar um bom estudo, uma boa noite. Bom, o professor Humberto ele tinha convidado para fazer essa exposição
sobre um pouquinho do que eu venho trabalhando na geração, como temática atual hoje, né, das mídias escolares, não só escolares, como um conteúdo amplo no Brasil, que são as práticas de ambiente. O esporte, existe algumas diferenças entre a questão tecnológica, então eu vou utilizar aqui aquele que agradar melhor ao ouvir. Tá? Bom, eu estou trabalhando em breve sobre por meio, tá? Nas aulas de educação física por meio das não operações. Mas não tendo, e também de uma perspectiva macro para uma perspectiva micro. Tá? A partir do momento que na nesse muito amplo, as práticas de você tornar conteúdos, para vocês. Para mim, parou tudo. Professor, aqui iniciou o vídeo, travou o vídeo e depois sumiu tudo e começou o vídeo ser falado só. Mas ele já tinha saído do ar aqui. O Luiz me disse que o áudio está falhando com ruídos, né? E sem aparecer o vídeo. Máximo, mas não havia ruído. Vocês me permitem só mais um momento? Deixa eu tentar novamente. há um pressuposto que todos os professores e todas as professoras possam usufruir desse conteúdo e, por assim, possibilitar outras vivências, outros esportes e outras manifestações corporais para os estudantes. Portanto, a gente sabe que o contexto social, econômico, o contexto propriamente também geográfico, como assim, é vasto, é amplo. Então, a medicina não tem essa garantia de qualidade do conteúdo da prática de evolução, por exemplo, para todos nós. Nós temos algumas possibilidades e limitações de acordo com o bloco escolar, de acordo com cada contexto. E é isso. Então, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela aqui, tá vendo?
Não está querendo funcionar. Puxa, que pena, bem no primeiro dia. Eu não consigo identificar aqui, diagnosticar qual é o problema. Porque o áudio e o vídeo aparecem muito bem, apesar de um pouco baixo o volume. Mas funcionando bem aqui no meu computador. E agora, nem mesmo apresentando, ele não está. Última tentativa. Eu vou tentar abrir o vídeo no próprio Google. Eu não fiquei sem energia elétrica por conta da luz, mas a internet parece que ficou bem lenta, mas está funcionando. Está abrindo o vídeo, tá?
Sim, Isis, aqui... Não, está tudo parado aqui. Estou fazendo uma tentativa... Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor. Sim. O celular aí do senhor tá... Do computador tá tudo travado. Certo. É a tentativa aqui. Então, eu vou tentar abrir o vídeo aqui pelo computador. Vou tentar fazer a apresentação por aqui. E orientando do professor Beto, né, que conta também o tema Práticas Corporais de Aventura. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão presentes, né? E desejar um bom estudo, uma boa noite. Bom, o professor Humberto ele tinha convidado para fazer essa exposição sobre um pouquinho do que eu venho trabalhando na dissertação, como matemática atual hoje na educação física escolar, não só escolar, mas como um conteúdo amplo no Brasil, que são as práticas de aventura. Tá? Em alguns momentos eu vou utilizar o termo práticas de aventura para referenciar os esportes de aventura. Né? Existem algumas diferenças entre a questão terminológica, no entanto, eu vou utilizar aqui aquele que agradar melhor ao ouvir. Tá? Bom, o que eu venho trabalhando, e em breve eu vou defender, é sobre a inserção das práticas de aventura no currículo paulista por meio, tá, nas aulas de educação física, por meio da visão dos professores. Então, esse é um tema que eu venho de uma perspectiva macro para uma perspectiva micro. Tá? A partir do momento que na BNCC e no plano legal as práticas de aventura se tornaram conteúdos da educação física escolar, há um pressuposto que todos os professores e todas as professoras possam usufruir desse conteúdo e, por assim, possibilitar outras vivências, outros esportes e outras manifestações corporais para os estudantes. No entanto, a gente sabe que o contexto social, econômico, né, o contexto propriamente também geográfico do Brasil é vasto, é amplo. Então, a BNCC não tem essa garantia de qualidade do conteúdo da prática de aventura, por exemplo, para todos e todas. Então, nós temos algumas possibilidades e limitações de acordo com o locus escolar, de acordo com cada contexto que é inserido, tá? Então, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela é aqui na cidade de Birigui, do estado de São Paulo, tá? É também conhecida como a capital do calçado infantil,
e também é a cidade de origem do biribol. Se alguém conheceu, se alguém já praticou o biribol, que é um vôlei feito na piscina, tá? Ele é criado por aqui pelo professor de educação física, tá? Não lembro também o ano que foi criado. No entanto, biribol, por causa, vai levando o nome da nossa cidade, tá bom? Já de antemão eu vou falando para vocês que eu fiz alguns slides e na medida do possível eu vou explanando um pouquinho sobre eles e também algumas limitações da prática de aventura, tá? E com algumas reflexões que eu gosto de fazer também, tá bom? Veja, o objetivo geral da pesquisa era compreender a inserção das práticas corporais de aventura no currículo paulista e a sua aplicação nas escolas estaduais de Birigui, a partir da perspectiva dos professores de educação física. Então, eu acabei falando, né, que é uma perspectiva macro para micro. Então, eu vou analisando um diálogo entre a BNCC, entre o currículo paulista. O currículo paulista, pessoal, é o material de apoio dos professores do estado de São Paulo, tá bom? Ele é um material tanto para o ensino fundamental 1, né, da primeira série ao primeiro ano ao quinto ano, ensino fundamental, tanto para o ciclo 2, do sexto ao nono ano, como também para o ensino médio, tá? E com essas reformas no ensino médio, há também um embate sobre os itinerários formativos, que acabam, por vezes, excluindo alguns conteúdos da educação física, ou se não todo o conteúdo, né, dessa disciplina. Então, gerando alguns conflitos constitucionais, tá? Então, prosseguindo, eu tenho alguns objetivos específicos para fazer, para tecer aqui no trabalho, né? O primeiro seria identificar as práticas de aventura no currículo paulista, que já foi feito, né? A gente já conseguiu identificar alguns e eu vou expor ao longo dessa apresentação. O segundo objetivo, que ele é particularmente o que eu gosto demais, e creio que todo professor de educação física, quando vai trabalhar com as práticas de aventura, ele necessita ter um conhecimento teórico, tá? E assim ele vai reproduzindo na sua prática, que é a presença da educação ambiental, tá bom? É muito importante essa temática. Então, o segundo objetivo seria explicitar a presença ou ausência da educação ambiental no conteúdo de educação física e no currículo paulista, tá? O terceiro é o que eu vou explanar aqui para vocês, tá? O terceiro e quarto. Verificar se a aceitação ou rejeição das práticas de aventura por professores, né? E por que eles inserem ou não em seus planejamentos. Como também as principais dificuldades e facilidades que o ambiente escolar, que o contexto escolar fornece para a prática de aventura. Então, esse trabalho, ele teve um referencial teórico, ele teve alguns dados constitucionais, tá? da instituição que ele foi feito. Bom, e para atingir alguns dos objetivos, a gente pensou na elaboração de uma entrevista, tá? Então, foi realizada a entrevista com 17 professores, tá, da rede estadual de ensino. E, a partir das entrevistas, nós analisamos também segundo a proposta de Bardan, ok? Então, veja. Eu vou partir aqui para o terceiro capítulo, que é as análises, tá, das entrevistas, sendo que as entrevistas elas foram divididas em categorias, tá? Em 5 categorias. Primeira categoria como perfil do professor, a segunda formação acadêmica,
A terceira, como formação do professor com as práticas de aventura. A quarta, com a atuação do professor com as PCAs. E a quinta, a opinião do professor, professor, tá? Com as PCAs, sobre as PCAs na educação física e escolar. Nessa exposição aqui, eu vou dar ênfase na terceira, na quarta e na quinta categoria, tá? Então, eu já vou partir lá e fazer algumas considerações com vocês, e alguns diálogos e algumas reflexões para a prática, ok? Então, veja lá. Como eu falei, a terceira categoria, como formação do professor com as práticas de aventura, nos indicou alguns questionamentos. O primeiro questionamento seria se o professor conhecesse as práticas de aventura e definir também. A maioria dos professores define a aventura como um meio de superação, né? De sair da zona de conforto e buscar algo que não conhece. Isso seria aventurar. Outra questão que apareceu ali nas entrevistas era poder fazer práticas fora do tradicional. E aí nos surge um embate sobre o que seria o tradicional, né? O que todo professor, professora traz na aula de educação física. Que seria o quê? Seria o que a Soraya Darildo cunhou em um de seus textos como a prática do rola-bola. Né? O professor ele senta na cadeirinha e deixa a rola bolar. Sendo o futebol, o futsal, o handball, o voleibol, o basquete, que são o quarteto fantástico da educação física escolar. Tá? Nós precisamos superar isso. Hoje nós temos conteúdos que revelam a importância da educação física no ambiente escolar e não como um simples anexo da escola. Né? Ou seja, a escola funciona com ou sem educação física. Não. Nós temos o nosso espaço ali no currículo, nos planos legais, tá? E na comunidade. A outra pergunta, ela diz assim: você já executou alguma dessas práticas? Veja, nós, seres humanos, quando nos apropriamos de alguma prática, seja uma desses quartetos fantásticos, eu, por exemplo, eu gosto, às vezes eu pratico muito futebol society, como forma de lazer e não rendimento. Então, eu me apropriei dela, claro que eu vou passar para o meu aluno, de uma forma saudável, de forma que eu me apropriei. Então, essa pergunta ela vem nesse sentido. Você já executou? Quando alguém executa, quando alguém se apropria dessa prática, quer dizer que ele já tem uma experiência. Ele entende o mínimo do possível sobre aquela prática. Tá? E aí eu coloco alguns para treinar surf, trekking, corrida de natação. Alguns professores já fizeram isso. E olha só que interessante. Na vida pessoal, né? Não no profissional dentro da escola, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, perdão, e na infância, trazendo os momentos de infância, por exemplo, correr num barro, subir uma montanha na chuva, andar de bicicleta na chuva. Então são momentos marcantes da vida. Né? E que esses professores, olha só que interessante, as entrevistas trouxeram isso, eles tentaram também levar para os alunos. Tá? A quarta pergunta ela vai em direção se na graduação ou pós-graduação teve alguma disciplina que abordasse os esportes de aventura. Mais uma vez, ela vai justificar a pergunta anterior com a experiência pessoal, a vivência pessoal com as práticas de aventura. E isso é muito importante, porque, como eu já tinha dito antes, quando nós experimentamos essas práticas, não só no ambiente escolar, mas no ambiente de vivência, né, de lazer, com os colegas, com amigos, com a família,
vai nos gerar uma experiência que o professor vai ter esse feeling para sentir e passar para o aluno, né? E transmitir esse conhecimento aberto para o aluno. Por fim, nessa categoria, acredita que essa disciplina, ou seja, dos esportes de aventura na graduação ou graduação, é importante na formação docente? Então, um outro aspecto que essas duas perguntas últimas nos trouxeram é que há um pressuposto que se o professor ou a professora vai trabalhar com as práticas de aventura, e essas práticas são conteúdos da educação física, já estão nos planos legais, eles já precisam ter uma formação com elas, né? Como todos os outros conteúdos, né? Na faculdade nós temos dança, nós temos, tá passando uma moto aqui, me perdoa. Nós temos dança, nós temos ginástica, nós temos esportes individuais, esportes coletivos. Por que não as práticas de aventura? Já que nós temos que trabalhar com elas. E isso vai desaguar na quinta categoria. Tá? Na quinta, não, na quarta categoria, quando nós falaremos sobre a atuação do professor com as práticas de aventura. Né? Por que será que ele não deixa? Ele deixa de utilizar. Vamos lá. Bom, a quarta categoria é a atuação do professor, da professora, com as práticas de aventura. Aqui eu estou mostrando para vocês as perguntas que foram feitas. É óbvio que eu vou pincelar elas, não vou falar na íntegra. Todas as respostas. Eu vou pincelar para trazer a ideia central do que eu quero falar aqui para vocês. Ok? Então veja. Você já trabalhou com as práticas de aventura em algum momento de suas aulas? A maioria, ou se não todos, disseram que sim. Eu já trabalhei, tá? E aí nos vem, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? O perrengue. O que seria o perrengue? Seria a grande dificuldade. Você se baseia em alguma proposta metodológica ou programa? A questão aqui, ela traz sobre a proposta metodológica. Todos os professores falaram que trabalham com o currículo paulista. No entanto, eles não sabem definir qual metodologia que eles estão usando. Ou que o currículo paulista está utilizando. Se é uma metodologia crítico-superadora, se é uma metodologia crítico-emancipatória, desenvolvimentista. Qual a metodologia? Histórico-crítica, Saviani, por exemplo. Os professores eles não sabem definir. Nós precisamos compreender as metodologias. Não adianta só saber do conteúdo. Tem que saber de como fazer. Né? É como no ensino de jogos. Não adianta você saber a técnica. Né? Você precisa compreender a tática do jogo. Os mecanismos de fruição do jogo. Tá? A possibilidade do conteúdo prática corporal de aventura ser desenvolvido no ambiente escolar, observe o seguinte, a possibilidade, eu vou trazer aqui para vocês, que ela depende de alguns aspectos. Veja, ela depende de equipamentos, ela vai depender de espaço, ela vai depender da gestão escolar, ela vai depender dos alunos e também do próprio professor, como formação acadêmica, tá? Então, essas possibilidades, elas vão definir se vai ser executado ou não nas aulas. E aí eu entro num debate que é o seguinte, já que está no plano legal, hoje nós temos vários artigos, nós temos
por exemplo, unidades do PROEF, Programa de Pós-Graduação Profissional, que a Unesp vem desenvolvendo com outras universidades, em que esses alunos, esses discentes, eles produzem algumas unidades acadêmicas, né, unidade de didática, para ser feitas nas aulas. Nós temos, um número pequeno, porém já está sendo significado, né, dentro das aulas de educação física, já tem o seu significado. Nós temos alguns livros, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um livro que nós podemos usar bastante na escola. Tá? Deixa eu encontrar aqui. Ó. Que é um livro do professor Dimitri U. Pereira, outro pesquisador sobre as práticas de aventura. Tá? Eu acho que vai estar invertido para vocês, mas aqui é o seguinte: pedagogia da aventura na escola, tá? Proposições para além para a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos algumas produções, tá? Esse aqui é um dos livros. Eu fiquei enrolado para pegar algum livro, mas está aqui, ok? Seguindo, eu falo sobre os materiais. Tem material na escola? Alguns vão falar que não tem. Outros vão falar que tem slackline, que tem corda, né? Outros falam que trazem da sua casa. No entanto, se o professor ele já leu, se apropriou de alguma obra, de algum artigo, de algum livro, de alguma unidade didática, ele vai perceber que em algumas modalidades ele não precisa de material, é só de uma corda, né? Para fazer, por exemplo, a prática do aforismo, só precisa de uma corda. Árvore, também. Árvore, acredito que a árvore é o de menos, né? Muito bem. Então, em função do nosso atraso, da nossa dificuldade tecnológica no começo, eu conversei por fora aqui com o professor Vinícius, ele já se encontra presente, é esse senhor aí de cabelo comprido e camisa azul, que vocês já podem ver, e combinei com ele, então, que a gente pararia o vídeo, porque ainda tínhamos 20 minutos de vídeo, o que daria 8 horas e 48 minutos, bastante tempo. Se a gente tivesse começado na hora, teria sido ótimo, mas foram problemas tecnológicos. E agora eu peço, então, ao Vinícius que complete a apresentação de maneira um pouco mais sintética, falando principalmente daquilo que ele diagnosticou na pesquisa dele com relação aos obstáculos, né? Quais são os grandes obstáculos que os professores apontam para trabalhar com esse conteúdo. E aqueles professores que já trabalharam ou que trabalham com esse conteúdo, o que eles falam? Como é que eles conseguem? Quais são as estratégias dele? Ou seja, nesse momento, passar aos colegas que estão aqui presentes, né, essa questão. E o vídeo completo do professor Vinícius, amanhã eu coloco ele disponível no Drive do programa de especialização, e aí vocês podem acessar e podem assistir durante a semana também. Tá bom? Vinícius, muito obrigado pela tua colaboração mais uma vez, pela tua presença. Infelizmente, de 50 e poucos alunos, a gente tem bem poucos aqui hoje, mas, né, Camila, Mábia, Marlos, Maria Fernanda,
né? Poxa, o cara que eu conheço, que é o Cleison, né? O Cleison, eu acho que a gente deve continuar aqui conversando com eles, estão aqui conosco, né? E depois, os Jobs também, e depois eles podem, então, ter mais gente aqui, né? Tem, com certeza. Bastante E gente aí aqui. o pessoal vai conversar conosco, então. Maravilha. Então, é isso. Eu tô ouvindo também alguma coisa aqui. No meu. Aí, legal. Parou. Bom, boa noite, professor. Boa noite a todos, né? Eu pude acompanhar um pouquinho a apresentação que estava em andamento aqui e percebi que eu estava falando sobre a quinta categoria, que seria a opinião do professor, né? Bom, como eu havia dito, as práticas de aventura, ela é um dos conteúdos da educação física escolar hoje, né? Por meio da BNCC, mesmo com suas limitações, né? E possibilidades que ela venha proporcionar para os professores. Bom, em síntese, né? Um resumo que eu posso estar trazendo aqui, que existem ainda algumas dificuldades, né, por meio dos próprios professores, né, ainda alguns que se conformam em trazer os esportes tradicionais ainda, é uma dificuldade também que as escolas têm, não possuem espaços em áreas abertas, com a vegetação, com contato com o meio ambiente, que a gente vem tanto prezando hoje nas práticas de aventura. E alguns que já tiveram as experiências na sua vida pessoal, elas adaptam o local da escola, né? E também conseguem adaptar os instrumentos. Então, esses obstáculos, eles podem ser superados, né, ao professor conhecer o mínimo do possível das práticas de aventura, adaptar ao seu contexto escolar, né, juntamente com as suas possibilidades, limitações, e trazer esses esportes para os alunos. Então, a gente consegue superar esses professores, eles conseguem superar por causa das suas experiências, por conta também de pesquisas na internet, a disseminação também com o conteúdo com outros profissionais. Então, é uma rede que nós temos também no WhatsApp, dos professores da rede que vão partilhando aquilo que fizeram na escola, que deram certo, que não deu certo. E depois que eu fiz essas entrevistas, muitos professores perguntaram para mim, falaram, Vini, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue fazer uma corrida de orientação na escola? Hoje, no Currículo Paulista, nós temos o primeiro conteúdo do 9º ano como corrida de orientação. Então, como que a gente consegue fazer na escola? Então, sem os materiais, não existe. A própria escola já tem o seu material, que são os alunos, né? Um simples caderno, uma simples folha, a gente consegue fazer isso. Com técnicas de cartografia, mapeamento, trazendo esse lúdico do esporte, nós conseguimos fazer. Então, nós primeiro temos que pensar numa anamnese, né? Qual o contexto que nós estamos lidando? Sendo o contexto escolar, o locus que ele está localizado, né? Qual o tipo de aluno, né? O contexto que eu quero transformar ali, né? Também conhecer um pouquinho das metodologias. Muitos professores não sabem que metodologia está usando. Então, a partir do momento que você conhece aquela metodologia, né, aquele modo de pensar, por exemplo, você acaba superando algumas limitações próprias e assim transformando a escola, transformando o esporte e melhorando a sua didática e também, por que não, trazendo conteúdos novos que estão em ascensão hoje na educação física escolar.
Então, essas são algumas experiências positivas que a gente já, a partir dessa pesquisa, os professores eles percebem que precisa-se de algo mais, né? Para trazer algo, um sentido educacional com qualidade e o esporte de aventura para a vida do aluno, de forma que ele consiga ser um ser crítico dentro de sua realidade. É isso, Roberto. Em síntese, né, a mais síntese possível que eu posso estar trazendo dessa pesquisa. Claro, incentivar os professores a praticar também, né? Muito bem. Vini, obrigado Professor, outra vez. imagina. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar partilhando aqui com os outros colegas de profissão, né? Ok. Então, eu pedi a eles e a elas, durante a semana, que preenchessem um diagnóstico, né, para eu ter uma ideia de como esse conteúdo já faz parte ou não da prática docente de cada um e de cada uma. Isso está sendo devolvido para mim, mas eu queria aproveitar esse momento da tua presença também e abrir a palavra para os colegas e as colegas que estão aqui presentes, para a gente fazer um bate-papo nessa direção. Maravilha. Vocês já trabalharam ou trabalham com o conteúdo das práticas corporais de aventura? Quais são as suas dificuldades? Quais são os aspectos positivos? Por favor, vamos lá? Quem dá um pontapé inicial aí? Pode ser eu, professor? Pode, Pode por ser favor. eu aqui. Eu gosto de falar um pouquinho. Cleison. Boa noite a todos. Boa noite, Cleison. Então, na BNCC, né, pegando a base da BNCC, eu trabalho na educação infantil e no Fundamental 1. E na BNCC, ela não coloca, né, o tópico das práticas de aventura nessas duas fases, né, do ensino. Então, acaba que ou a gente foge, né, da BNCC, claro que tem que fugir. Ela não é um braço engessado. Sim. Para a gente poder... Aí eu comecei a trabalhar esse ano, né, dentro da área escolar. Então, aí eu estou num local novo, então acabei seguindo bem certinho a BNCC. Mas de projetos futuros desengessar da BNCC um pouco e trazer as práticas de aventura. Tem até o slackline lá, o prefeito levou lá do município, levou até nós lá na instituição uma mochilinha com slackline. Então, tem que colocar e usar esse equipamento lá, né? Nem que seja para deixar aberto na hora do recreio, para as crianças usufruir, né? Sim. Na hora do recreio, né? Elas têm o conhecimento sobre. Certo. Você tocou um aspecto legal, porque a BNCC ela traz a prática de aventura, tá? Eu vou utilizar esse termo a partir do 6º ano, né? Ele não coloca ali no ensino infantil e do 1º ao 5º ano do fundamental. Ele não coloca. Ele coloca a partir do 6º ano e, curiosidade, primeiras práticas de aventura urbana. Então, ele vai fazendo essa intervenção, por exemplo, a prática de aventura urbana, até no 7º ano. No 8º ano, ele já transforma essa prática no ambiente natural. E aí ele vai levando. No ensino médio, ele também não traz. Uma grande dificuldade hoje é você dar uma prática de aventura para o ensino médio. Alguns professores da pesquisa falou, olha, eu não consigo trabalhar com ensino médio, é um pouco mais difícil, eles têm um pouquinho mais de resistência. Mas a gente entende essa limitação. Eu trabalho na rede municipal também, tanto da estadual quanto municipal, tanto que agora eu saí da HTPC e já vim direto para cá. Eu, nesse final de semestre, a minha escola ela é uma escola de tempo integral,
Então, de manhã acontece as aulas normais, entre aspas, né, a básica, formação básica, e à tarde as oficinas. E à tarde eu trouxe uma oficina de prática de aventura para o 4º e 5º ano. Então, eu fiz o quê? Eu peguei a base, a BNCC, adaptei ao Locus, aquilo que os alunos já gostavam, já sabiam, e que o Locus já contextualizava isso, e trabalhei com eles no semestre inteiro. Maravilhoso, eles adoraram. Eu fiz a prática de slackline e um pouco de arvorismo, né? Com aquilo que eu já tinha. Eu tenho o slack, eu levei para a escola e utilizei as cordas. Então, eles puderam vivenciar aquilo que as práticas de aventura, elas fornecem, né? O estar em risco, o desconhecer, a vertigem, o desafio. Então, foi maravilhoso, né? E é isso. Professor Marlos. Marlos. Oi, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, sim, claro. Então, eu sou professor aqui do município de Iporá, no estado de Goiás, né? E eu tenho 2 anos aqui, né, na cidade, passei no concurso, vim para cá. E do ano passado para cá, a gente tem o nosso projeto aqui do município, nós trabalhamos o ensino fundamental, que é o 1º ao 5º ano, as práticas corporais de aventura. Né? Então, inclusive, nós estamos agora finalizando esse conteúdo. E no 1º ano a gente trabalha então com brincadeiras, jogos, né, como chão e lava, jogos de equilíbrio, saltos, subir escadas, descer escadas, subir em árvores. Então isso tudo é trabalhado no 1º ano. No 2º ano também a gente aumenta um pouco, né, de forma gradativa. No 4º e 5º ano e desde o 1º ano também a gente trabalha slackline, a escalada, né, horizontal, que aqui, infelizmente, a gente não consegue fazer escalada vertical ainda, porque não tem um ambiente propício para isso, né? E, além disso, também nós utilizamos vários jogos, né, brincadeiras que também trabalham essa questão. Eu ouvi lá no texto do professor Humberto, ele fala sobre a questão dos jogos, né, que é tão importante também, que é dentro da questão do esportiva, nós temos lá os jogos, que a gente trabalha esporte em si, mas a gente trabalha os jogos também, que são a base, né, ou seja, os elementos comuns, né, e então eu achei bem interessante essa questão que a gente tenta trazer também, porque a BNCC realmente não trabalha com essa questão na educação infantil, fundamental, né, e a gente trouxe, né, essas questões bem interessantes. Os alunos gostam muito, é interessante é isso. Os alunos gostam muito, praticam. A gente não tive nenhum caso de aluno machucar, né, porque a gente faz da forma segura, apesar de ter, né, uma adrenalina, ter um risco, né, mas esse risco, ele é um risco que a gente calcula, né, é um risco calculado, para que não ocorra nenhuma questão de aluno machucar. E a gente também traz essa questão teórica, que é muito importante. A questão teórica, práticas corporais urbanas, práticas corporais da natureza, a questão do ambiente, né? A preservação do meio ambiente, que é muito importante, a preservação né, das questões na cidade também, nos locais onde são praticados esses esportes radicais, como skate, parkour, né? Que também a gente pratica, a gente trabalha também o parkour na cidade, o Le Parkour. Então, outras questões também que são trabalhadas dentro da educação infantil fundamental. Na educação infantil, a gente coloca eles subirem na mureta, descerem, equilibrar sobre um determinado objeto. Isso tudo vai trabalhar também a questão das práticas corporais de aventura. E, apesar de não estar lá, a gente pode adaptar também para esse alvo, né? Que é a educação infantil. Uhum. Legal, Marlos. Perfeito. Uhum. A gente tem a professora Maria Aparecida. Uhum. Maria Aparecida. Bom, enquanto ela não vem, me permite, Vinícius? Oi, estou aqui. É porque eu não estava conseguindo achar ativar o microfone aqui. Tá bem. Então, eu sou professora da Fundamental 2, né, de 6º ao 9º, aqui em Uruana, do município, não é do estado, é do município.
eu sempre sigo a BNCC, então eu já trabalhei, né, e vou começar a trabalhar agora com o 8º e o 9º, as práticas corporais de aventura na natureza. Porque, assim, geralmente eu sigo a BNCC, mas eu faço a minha mesma organização. Então, assim, com 6º e 7º, eu já trabalhei, né, de acordo com o que estava proposto lá na BNCC, a divisão deles, mais no início do ano letivo. Aí eu trabalhei skate com o 6º ano e parkour com o 7º ano, né? Só que aí eu trabalho da seguinte forma, utilizando jogos lúdicos para trabalhar, porque não tem equipamento de segurança. Eu tenho medo, né, dos meninos se machucarem, porque acontece, né, de menino quebrar até o dedo jogando queimada. Então, imagina nessas práticas corporais. E como a gente não tem equipamento de segurança, aí eu faço mais de forma igual o skate mesmo. Eu levei o skate, mas eu fiz algumas brincadeiras com eles utilizando o skate, né? Uhum. Aí eu deixava à vontade. Aqueles que conseguiam, né, se equilibrar ali em cima do skate, podiam ir de pé, os que não conseguiam, podiam ir sentado ou deitado no skate. A corda de slackline também eu tenho eu utilizo ela, né? Geralmente na quadra, porque o slackline ele pode ser tanto uma prática corporal de aventura na natureza como urbana, né? Porque ele pode ser feito em ambiente urbano, assim como ela também pode ser feita em ambiente natural, né? E no caso, na escola, eu utilizo como uma prática corporal de aventura de ambiente urbano, porque eu faço lá na quadra da escola, utilizando as muretas para poder fixar ela, né? Só que a gente vê uma certa resistência. E eu sempre procuro trabalhar assim, a teoria e a prática, né? Eu pego uma prática corporal e falo, mas vai estudar a fundo essa aqui, por exemplo, no 9º ano, estudar sobre o trekking. Aí a gente vai ver tudo sobre o trekking. Aí geralmente eu passo algum trabalho para que eles possam conhecer outra prática corporal, né? Com o 8º ano, geralmente eu trabalho a corrida de orientação. A corrida de orientação também eu fiz de forma adaptada. Eu trabalhei ela de forma adaptada na escola, né? Onde eu arrumei algumas bolinhas e coloquei ela em vários lugares da escola e falei que eles tinham que passar naquele percurso e conseguir achar as bolinhas, né, na ordem que foi colocada e trazer ela até o local do início da corrida. Aí, assim, mas é muito difícil seguir a BNCC quando a gente não tem uma estrutura física e nem material necessário. Né? Eu falo assim, porque 90% dos materiais que eu utilizo é eu mesmo que vou comprando. Igual essa corda de slackline, foi eu mesmo que adquiri. Né? Então, assim, eu vou adquirindo as coisas para poder, para sair um pouco da teoria e não ficar só na prática. Uhum. Com certeza. Bom, essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, aqui em Birigui, no estado de São Paulo, muitas escolas, ou se não 11 de 13 escolas estaduais, são regidas pelo programa de ensino integral, que praticamente tem mais recurso financeiro, né, do que as escolas de ensino regular. Então, tem um recurso financeiro para comprar um material, para comprar, por exemplo, um slackline, para comprar corda, para comprar bola, para comprar colchonete, enfim. Não só para a educação física, mas para as outras disciplinas. E existe também essa certa resistência da direção ao organizar o gasto, né? Claro que o professor ele vai ter a sua organização ali curricular de acordo com aquilo que ele conhece da organização institucional, né? E aqui no estado nós temos uma possibilidade alternativa de estar trazendo os esportes de aventura fora da aula de educação física nas aulas de eletiva. Ano passado
eu tinha 3 turmas de eletiva, que é assim, o professor ele monta a disciplina, ele monta todo o conteúdo programático da disciplina por um semestre. Então, se eu for montar, quando eu montei o programa de prática de aventura, todos os alunos que gostariam de fazer, eles foram para a minha turma. Então, tinha turma de prática de aventura, de esportes, esportes coletivos, culinária, dança. Então, os alunos foram se alocando aquilo que eles gostavam. E, para minha surpresa, quem é que ficou com a maior parte de aluno? Eu. A prática de aventura de slackline. Então, muitas pessoas, praticamente 35, que era o máximo, eu estourei. O professor mais disputado é aquele que trabalha com aventura, porque eles gostaram. Saindo da aula de educação física para uma outra segunda opção, né? E é isso, é você gerir os materiais que a escola tem e também aprimorar aquilo que o professor leva, né? Tem mais alguém para falar, professor Beto? Não vi mais ninguém com a mão levantada. Não. Bom, eu queria fazer alguns comentários e talvez, já caminhando para finalizar, que a gente está pertinho das 9 horas, das 21 horas, a partir do que foi colocado no chat. Legal, estou olhando aqui. A Mábia, creio que é assim que se pronuncia, né? Mábia, ela diz que não trabalhou com as aventuras, obrigado, porque o público dela é educação infantil. Aqui, dessa fala, nós temos 2 coisas para dizer, né? Bom, uma delas é, realmente, trabalhar esporte de aventura com o público infantil talvez seja difícil e até inadequado. Mas trabalhar com práticas corporais de aventura na primeira infância, na segunda infância, eu acho que é bastante adequado. Tá? Por que eu estou dizendo isso, então, né? Porque a diferença entre o esporte e entre essa prática enquanto conteúdo da educação física escolar. Eu não tenho essa expertise, esse conhecimento da educação das práticas corporais de aventura na educação física infantil. Mas alguns colegas têm, e eu vou procurar, então, a partir de agora, eu vou procurar alguns textos e talvez até convidar um desses colegas para fazer uma fala ou um pequeno vídeo que possa ser colocado para vocês sobre como trabalhar as aventuras, então, na prática infantil. O Vinícius já está procurando um texto ali num livro, enquanto isso eu vou conversando aqui um pouco mais. A Alexandra, ela fala das eletivas, né, assim como o Vinícius também falou, das eletivas, então é uma das possibilidades, está no Pedagogia da Aventura, do Dimitri Pereira, né, ele também fala alguma coisa sobre isso. E há alguns textos novos agora também que trabalham essa questão. Sim, Beto. Sim. O professor Marlos, né, o Cleison aqui chamou a atenção, falou sobre a coisa do machucar, do risco, né? E mais alguém disse também foi a professora Maria Aparecida, né? Falou, pois até na queimada as crianças se machucam, né? Então, vejam, esse é um dos obstáculos que boa parte de professoras e professores que começam com os conteúdos das aventuras na educação física escolar, le parkour, skate, alguma coisa de escalada, patinete, algumas práticas com cordas. No outro dia está lá pai e mãe para dizer, eu não quero que faça isso com meu filho porque é perigoso. Agora, a criança se machuca no futebol de salão, no futsal, chega em casa de braço quebrado, está tudo bem. Na queimada, no basquete, no handebol para quebrar dedo, então é uma beleza, né? E as pessoas não reclamam. Então, por que reclamam das práticas corporais de aventura? É porque há uma ideia, um imaginário social do risco nessas práticas. Ele existe,
mas é mais fácil e mais comum que os riscos sejam geridos quando a gente tem esse conteúdo do que quando o conteúdo são os outros, né? Por isso as crianças, os alunos continuam se machucando nos esportes tradicionais, né? Mas aqui conosco, com essas práticas, se machucam muito menos, né? Machucam em casa, é isso mesmo, Franklin, né? Então, tem tudo isso, né? E cabe a nós, ou melhor dizendo, cabe a vocês, né? Buscar ferramentas, buscar se instrumentalizar para poder dizer para esse pai, para essa mãe, né, para essa pessoa responsável, né, veja, aqui a gente está trabalhando com skate dessa maneira, quando o aluno começa a aprender, tem um de cada lado que vai ajudando, né? Ninguém já sai fazendo rampa ou street park, né, ou skate street e tal. Então, essas coisas todas aí a gente vai pensando e vai trabalhando, tá bem? Então, é um pouco isso, né? Esses comentários de vocês já mostram, e eu quero falar para vocês que essas são as inquietações da grande maioria de professoras e professores de educação física desse país. O Vinícius viu isso na pesquisa dele, né? Duas ex-alunas minhas viram isso também, né? Viram isso também numa pesquisa que elas fizeram numa outra especialização aqui na educação física escolar, com escolas de Goiânia, e foi majoritário isso, né? A maior parte dos professores e professoras dizendo: a gente queria trabalhar, mas é difícil, por causa da segurança, ou a própria direção da escola é um dos grandes fatores que impedem a direção, a coordenação pedagógica, que não permite, né? Então, a gente tem sempre muitos problemas. A Camila está nos falando aqui, né? Um projeto de trilha com alunos de primeiro ano, né? Lá no Parque Areião. Eu já fui convidado para fazer um projeto de extensão com a rede municipal a partir da Secretaria do Meio Ambiente, mas aí veio a pandemia e parou. E a gente está em vias de retomar aí esse projeto. Vamos ver se é possível, né? E nesse sentido qualificar. Então, é um pouco isso, né? Eu não sei se Vini quer fazer mais algum comentário a partir dos dados que ele tem, né? Ou mais algum outro colega, alguma outra colega. Não? Tá tudo bem? Só reforçando Pois também, não, diga. a questão de se machucar, ela vai muito mais dos esportes coletivos, né? Do que as práticas de aventura, que a maioria, não vou generalizar, a maioria é feita individualmente, né? Isso. Ela é interessante, né? Agora, na escola, o que a gente pode fazer bastante é que ela é desenvolvida, realizada individualmente, mas com a cooperação do grupo, né? Isso, então, você está aprendendo a exatamente. andar de skate, tem um colega de um lado, um colega do outro. Se segurando, a fita do fazendo slackline, Exato. segurança na escalada. Então, é possível envolver toda a turma, né? E fazer uma prática que é individual, mas com a cooperação de todos. E isso está um pouco dito lá naquele artigo que eu pedi, então, para que lesse. Muito bem destacado, Vini. É isso. Bom, gente... É isso mesmo, viu? Isso, né? Então, minha tarefa é compartilhar essa gravação, né? Amanhã ela vai estar compartilhada para o grupo todo de alunas e alunos, professoras e professores, né? Como também o vídeo completo do professor Vinícius vai ser compartilhado com vocês, tá bem? Nesse momento eu agradeço, então, a presença de todo mundo, desejo a vocês um bom fim de noite dessa terça-feira. Para quem gosta de futebol, daqui a pouco tem Brasil e Argentina, né? Vai saber o que é que vai acontecer, né? E a gente vai conversando durante a semana, tá bem? Obrigado. Quem quiser abrir a câmera aí para dar um tchau, fique à vontade. E à medida que vocês forem saindo, eu sou o último que vou desligar a câmera, tá bem? Até logo. Boa noite. Boa noite, boa noite.
Até mais. Tchau, boa noite. Bom descanso para Tchau, vocês. tchau. Até mais. Tchau. Prazer. Tchau, Franquele. Tchau. Até mais. Até a próxima. Gleice, até a próxima. Olá a todos, eu sou o Vinícius, aluno do programa de mestrado aqui da Universidade Federal de Goiás e orientando do professor Beto, que conta também o tema Práticas Corporais de Aventura. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão presentes, né? E desejar um bom estudo, uma boa noite. Bom, o professor Humberto ele tinha convidado para fazer essa exposição sobre um pouquinho do que eu venho trabalhando na dissertação, como matemática atual hoje na educação física escolar, não só escolar, mas como um conteúdo amplo no Brasil, que são as práticas de aventura. Tá? Em alguns momentos eu vou utilizar o termo práticas de aventura para referenciar os esportes de aventura. Existem algumas diferenças entre a questão terminológica, no entanto, eu vou utilizar aqui aquele que agradar melhor ao ouvir. Tá? Bom, o que eu venho trabalhando e em breve eu vou defender é sobre a inserção das práticas de aventura no currículo paulista por meio, nas aulas de educação física, por meio da visão dos professores. Então, esse é um tema que eu venho de uma perspectiva macro para uma perspectiva micro. Tá? A partir do momento que na BNCC e no plano legal as práticas de aventura se tornaram conteúdos da educação física escolar, há um pressuposto que todos os professores e todas as professoras possam usufruir desse conteúdo e, por assim, possibilitar outras vivências, outros esportes e outras manifestações corporais para os estudantes. No entanto, a gente sabe que o contexto social, econômico, o contexto propriamente também geográfico do Brasil é vasto, é amplo. Então, a BNCC não tem essa garantia de qualidade do conteúdo da prática de aventura, por exemplo, para todos e todas. Então, nós temos algumas possibilidades e limitações de acordo com o locus escolar, de acordo com cada contexto que é inserido, tá? Então, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela é aqui na cidade de Birigui, do estado de São Paulo, tá? É também conhecida como a capital do calçado infantil e também é a cidade de origem do biribol. Se alguém conheceu, se alguém já praticou o biribol, que é um vôlei feito na piscina, tá? Ele é criado por aqui pelo professor de educação física, tá? Não lembro também o ano que foi criado, no entanto, biribol, por causa, vai levando o nome da nossa cidade, tá bom? Já de antemão eu vou falando para vocês que eu fiz alguns slides e na medida do possível eu vou explanando um pouquinho sobre eles e também algumas limitações da prática de aventura, tá? E com algumas reflexões que eu gosto de fazer também, tá bom? Veja, o objetivo geral da pesquisa era compreender a inserção das práticas corporais de aventura no currículo paulista e a sua aplicação nas escolas estaduais de Birigui a partir da perspectiva dos professores de educação física. Então, eu acabei falando, que é uma perspectiva macro para micro. Então, eu vou analisando um diálogo entre a BNCC, entre o currículo paulista,
O Currículo Paulista, pessoal, é o material de apoio dos professores do Estado de São Paulo, tá bom? Ele é um material tanto para o ensino fundamental 1, né, da primeira série ao primeiro ano ao quinto ano, ensino fundamental, tanto para o ciclo 2, do sexto ao nono ano, como também para o ensino médio, tá? E com essas reformas no ensino médio, há também um embate sobre os itinerários formativos, que acabam, por vezes, excluindo alguns conteúdos da educação física, ou se não todo o conteúdo, né, dessa disciplina. Então, gerando alguns conflitos inconstitucionais, tá? Então, prosseguindo, eu tenho alguns objetivos específicos para fazer, para tecer aqui no trabalho, né? O primeiro seria identificar as práticas de aventura no Currículo Paulista, que já foi feito, né? A gente já conseguiu identificar alguns e eu vou expor, né, ao longo dessa apresentação. O segundo objetivo, que ele é particularmente o que eu gosto demais, e creio que todo professor de educação física, quando vai trabalhar com as práticas de aventura, ele necessita ter um conhecimento teórico, tá? E assim ele vai reproduzindo na sua prática, que é a presença da educação ambiental, tá bom? É muito importante essa temática. Então, o segundo objetivo seria explicitar a presença ou ausência da educação ambiental no conteúdo de educação física e no currículo paulista, tá? O terceiro é o que eu vou explanar aqui para vocês, tá? O terceiro e quarto. Verificar se a aceitação ou rejeição das práticas de aventura por professores, tá? E por que eles inserem ou não em seus planejamentos. Como também as principais dificuldades e facilidades que o ambiente escolar, que o contexto escolar fornece para a prática de aventura. Tá? Então, esse trabalho, ele teve um referencial teórico, ele teve alguns dados constitucionais, tá? da instituição que ele foi feito. Bom, e para atingir alguns dos objetivos, a gente pensou na elaboração de uma entrevista, tá? Então foi realizada a entrevista com 17 professores, tá, da rede estadual de ensino. E a partir das entrevistas nós analisamos também segundo a proposta de Bardan, ok? Então veja, eu vou partir aqui para o terceiro capítulo, que é as análises, tá, das entrevistas, sendo que as entrevistas elas foram divididas em categorias, tá? Em 5 categorias. Primeira categoria como perfil do professor, a segunda formação acadêmica, a terceira como formação do professor com as práticas de aventura, a quarta com a atuação do professor com as PCAs e a quinta a opinião do professor, tá? Com as PCAs, sobre as PCAs na educação física escolar. Nessa exposição aqui, eu vou dar ênfase na terceira, na quarta e na quinta categoria, tá? Então eu já vou partir lá e fazer algumas considerações com vocês e alguns diálogos e algumas reflexões para a prática, ok? Então veja lá. Como eu falei, a terceira categoria, como formação do professor com as práticas de aventura, nos indicou alguns questionamentos. O primeiro questionamento seria se o professor conhecesse as práticas de aventura e definir também. A maioria dos professores define a aventura como um meio de superação, né? De sair da zona de conforto e buscar algo que não conhece. Isso seria aventurar.
Outra questão que apareceu ali nas entrevistas era poder fazer práticas fora do tradicional. E aí nos surge um embate sobre o que seria o tradicional, né? O que todo professor, professora traz na aula de educação física. Que seria o quê? Seria o que a Soraya Darido cunhou em um de seus textos como a prática do rola-bola. Né? O professor ele senta na cadeirinha e deixa a rola bolar. Sendo o futebol, o futsal, o handball, o voleibol, o basquete, que são o quarteto fantástico da educação física escolar. Tá? Nós precisamos superar isso. Hoje nós temos conteúdos que revelam a importância da educação física no ambiente escolar e não como um simples anexo da escola. Né? Ou seja, a escola funciona com ou sem educação física. Não. Nós temos o nosso espaço ali, no currículo, nos planos legais, tá? E na comunidade. A outra pergunta, ela diz assim: você já executou alguma dessas práticas? Veja, nós, seres humanos, quando nos apropriamos de alguma prática, seja uma desses quartetos fantásticos, eu, por exemplo, eu gosto, às vezes eu pratico muito futebol society, como forma de lazer e não rendimento. Então, eu me apropriei dela, claro que eu vou passar para o meu aluno de uma forma saudável, da forma que eu me apropriei. Então, essa pergunta ela vem nesse sentido: você já executou? Quando alguém executa, quando alguém se apropria dessa prática, quer dizer que ele já tem uma experiência, ele entende o mínimo do possível sobre aquela prática. Tá? E aí eu coloco alguns para surf, trekking, corrida de orientação. Alguns professores já fizeram isso. E olha só que interessante. Na vida pessoal, né? Não no profissional dentro da escola, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, perdão, e na infância, trazendo os momentos de infância, por exemplo, correr num barro, subir numa montanha, na chuva, andar de bicicleta na chuva. Então são momentos marcantes da vida, né? E que esses professores, olha só que interessante, as entrevistas trouxeram isso, eles tentaram também levar para os alunos. Tá? A quarta pergunta ela vai em direção se na graduação ou na pós-graduação teve alguma disciplina que abordasse os esportes de aventura. Mais uma vez, ela vai justificar a pergunta anterior com a experiência pessoal, a vivência pessoal com as práticas de aventura. E isso é muito importante, porque, como eu já tinha dito antes, quando nós experimentamos essas práticas, não só no ambiente escolar, mas no ambiente de vivência, né, de lazer, com os colegas, com amigos, com a família, vai nos gerar uma experiência que o professor vai ter esse feeling para sentir e passar para o aluno, né? E transmitir esse conhecimento aberto para o aluno. Por fim, nessa categoria, acredita que essa disciplina, ou seja, dos esportes de aventura na graduação ou graduação, é importante na formação docente? Então, um outro aspecto que essas duas perguntas últimas nos trouxeram é que o pressuposto que se o professor ou a professora vai trabalhar com as práticas de aventura e essas práticas são conteúdos da educação física, já estão nos planos legais, eles já precisam ter uma formação com elas, né? Como todos os outros conteúdos, né? Na faculdade nós temos dança, nós temos tá passando uma moto aqui, me perdoa. Nós temos dança, nós temos ginástica, nós temos esportes individuais, esportes coletivos. Por que não as práticas de aventura? Já que nós temos que trabalhar com elas
E isso vai desaguar na quinta categoria, tá? Na quinta não, na quarta categoria, quando nós falaremos sobre a atuação do professor com as práticas de aventura. Né? Por que será que ele não deixa? Ele deixa de utilizar. Então, vamos lá. Bom, a quarta categoria é a atuação do professor, da professora, com as práticas de aventura. Aqui eu estou mostrando para vocês as perguntas que foram feitas. É óbvio que eu vou pincelar elas, não vou falar na íntegra. Todas as respostas. Eu vou pincelar para trazer a ideia central do que eu quero falar aqui para vocês. Ok? Então veja. Você já trabalhou com as práticas de aventura em algum momento de suas aulas? A maioria, ou se não todos, disseram que sim. Eu já trabalhei, tá? E aí nos vem, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? O perrengue. O que seria o perrengue? Seria a grande dificuldade. Você se baseia em alguma proposta metodológica ou programa? A questão aqui, ela traz sobre proposta metodológica. Todos os professores falaram que trabalham com o currículo paulista. No entanto, eles não sabem definir qual metodologia que eles estão usando. Ou que o currículo paulista está utilizando. Se é uma metodologia crítico-superadora, se é uma metodologia crítico-emancipatória, desenvolvimentista. Qual a metodologia? Histórico-crítica, Saviani, por exemplo. Os professores eles não sabem definir. Nós precisamos compreender as metodologias. Não adianta só saber do conteúdo. Tem que saber de como fazer. Né? É como no ensino de jogos. Não adianta você saber a técnica. Né? Você precisa compreender a tática do jogo. Os mecanismos de fruição do jogo. Tá? A possibilidade do conteúdo prática corporal de aventura ser desenvolvido no ambiente escolar, observe que o seguinte, a possibilidade, eu vou trazer aqui para vocês, que ela depende de alguns aspectos. Veja, ela depende de equipamentos, ela vai depender de espaço, ela vai depender da gestão escolar, ela vai depender dos alunos e também do próprio professor, como formação acadêmica, tá? Então, essas possibilidades, elas vão definir se vai ser executado ou não nas aulas. E aí eu entro num debate que é o seguinte, já que está no Plano Legal, hoje nós temos vários artigos, nós temos, por exemplo, unidades do PROEF, Programa de Pós-Graduação Profissional, que a Unesp vem desenvolvendo com outras universidades, em que esses alunos, esses discentes, eles produzem algumas unidades acadêmicas, né, unidade de didática, para ser feitas nas aulas. Nós temos um número pequeno, porém já está sendo significado, já né, dentro das aulas de educação física, já tem o seu significado. Nós temos alguns livros, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um livro que nós podemos usar bastante na escola, tá? Deixa eu encontrar aqui, ó. Que é um livro do professor Dimitri U. Pereira, outro pesquisador sobre as práticas de aventura. Tá? Eu acho que vai estar invertido para vocês, mas aqui é o seguinte, pedagogia da aventura na escola, tá? Proposições para além, para
a Base Nacional Comum Curricular? Então, nós temos algumas produções. Tá? Esse aqui é um dos livros. Eu fiquei enrolado aqui para pegar algum livro, mas está aqui. Ok? Seguindo, eu falo sobre os materiais. Tem material na escola? Alguns vão falar que não tem. Outros vão falar que tem o slackline, que tem corda, né? Outros falam que trazem da sua casa. No entanto, se o professor ele já leu, se apropriou de alguma obra, de algum artigo, de algum livro, de alguma unidade didática, ele vai perceber que em algumas modalidades ele não precisa de material, é só de uma corda, né? Para fazer, por exemplo, a prática do aforismo, ele só precisa de uma corda. Árvore, também. Árvore, acredito que a árvore é o de menos, né? Então, veja, qual a aceitação dos alunos? Às vezes, a prática de aventura vai ter uma limitação, que é a aceitação dos alunos. Justamente aqueles estudantes mais velhos do ensino médio, eles vão ter uma rejeição um pouquinho maior, tá? É uma negação da prática um pouquinho maior. Em comparação aos alunos, por exemplo, de sexto, sétimo ano do ensino fundamental. Tá bom? E as duas últimas perguntas, creio ser a base, o fundamento da prática de aventura, não só no ambiente urbano, como ambiente artificial, mas também como ambiente natural, que é sobre a abordagem da educação ambiental nas aulas de educação física. Veja que a educação ambiental ela não pode ser reduzida ao ensino de hotelaria, tá? De hortas também. Então, não é fazer uma horta na escola que você está fazendo educação ambiental. Não é falando sobre a reciclagem. Assim, uma tessitura da educação ambiental, ela nos diz um pressuposto que vai além do capitalismo, né? Lembrando que um dos primeiros R's que a reciclagem está inserida a primeira coisa é reduzir. Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, a primeira coisa nós temos que ter é a redução. E redução de que forma? Das formas de produções, da forma de consumo, tá? E também parte do pressuposto que antes de falar sobre educação ambiental, antes de falar de algo ambiental, que nos remete ao meio ambiente, nós primeiro temos que falar sobre educação. Como a educação física, por exemplo. E não vou entrar mais a fundo nesse tema. Ok? Partindo para a quinta categoria, e daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho na questão do meio ambiente. A quinta categoria nos indica a opinião do docente sobre as práticas de aventura na educação física. Então aqui é o lugar onde o professor ele vai se distanciar do seu ambiente de trabalho. Tá? Essa pesquisa foi feita no ambiente escolar dos professores. Então há um embate, né? O professor ele responder algumas perguntas difíceis que podem acarretar um pouquinho, né, a sua praxis e distanciar da mesma, olhar com uma outra perspectiva. Então a primeira era, para você, por que para que abordar a aventura na escola? A abordagem da aventura ela vai além do que criar outras possibilidades e alternativas corporais para os alunos. Ela tem essa interdisciplinaridade com a educação ambiental e outras disciplinas. Tá?
Perdão, gente, cliquei errado aqui. Uma das falas que eu mais gostei e que vão ao encontro do que nós estávamos dizendo no início do encontro aqui é a divulgação dessas práticas. Muitos professores acabam utilizando o Quarteto Fantástico no momento da sua prática. Aqui no estado de São Paulo, nós dividimos a aula de educação física em 2 momentos, de 45 minutos. No primeiro momento, muitos acabam fazendo de forma teórica, ou seja, em sala de aula, né, utilizando a exposição de alguma coisa, um conteúdo, de uma temática. E a segunda aula, alguns fazem uma aula prática, tá? Então, toda semana tem 2 aulas, 1h30 de educação física. O que acontece? Esses professores acabam utilizando a prática de aventura numa aula teórica e numa aula prática eles acabam trazendo outro conteúdo. Ou seja, praticamente descontextualizando aquilo que se aprende em sala de aula e que se aprende de forma prática. E aí o professor Fábio, ele diz que um dos problemas que isso acontece é a falta da divulgação das práticas de aventura nos meios comunicativos, tá? Então, o Fábio ele menciona que a prática, né, dos esportes de aventura é pouco divulgada no Brasil e destaca a falta de conhecimento sobre essas modalidades, tá? Ele expressa aqui a necessidade de ampliar essas atividades esportivas tanto em ambientes naturais quanto no ambiente urbano. Um dos textos que o professor Inácio compartilhou com a comunidade acadêmica, né? Ele divulgou isso. Ele destaca que os esportes de aventura ainda são pouco divulgados porque também existe um número insuficiente para atribuir esse conhecimento a um valor pedagógico significativo, né? E que a partir do momento que esse conhecimento foi operado pela BNCC, nós precisamos de professores que também possam correr atrás desse conhecimento. Bom, seguindo, a gente tem algumas dificuldades para a prática de aventura na escola. Algumas dessas dificuldades, elas giram em torno, como eu destaco aqui, do material, do instrumento. Em algumas instituições, os professores não têm um material para se trabalhar, o que pode justificar a ausência da prática de aventura nas aulas desse docente. O espaço. Existem escolas que não têm espaço. O professor precisa se reinventar na sua prática. Outras dificuldades, sem ser questões materiais e imateriais, é do próprio docente, por ter medo de executar essas práticas por conta do risco. Porque o estudante pode cair, pode se machucar, né? O cuidado que ele deve ter com aquele ambiente que vai ser realizado. No entanto, eles esquecem, ou até eu, ou até nós esquecemos que no futebol o aluno pode se machucar. Já aconteceu comigo, né? Em treinos, o menino foi chutar a bola, escorregou, cortou o queixo. Pode acontecer isso. Machucar o cotovelo, no handball, ter um entorse, ter uma torção. Nós precisamos o quê? É entender que todas as práticas têm risco.
No entanto, eu me lembro de uma pesquisa que foi realizada com o número de contusões na escola em comparação aos esportes tradicionais e esportes de aventura. Os esportes tradicionais tiveram um número significativo, maior, né, positivo, grande, de pessoas com contusões por causa dos esportes do que as práticas de aventura. Claro, os esportes coletivos é um indício. O choque entre um atleta ou outro, um estudante ou outro. Tá? A gente precisa entender isso. Dessas dificuldades, uma das falas que eu achei interessante foi a fala de uma professora, que ela diz o seguinte: veja, a gente precisa legalizar ainda mais na escola. Talvez no começo do ano, fazer colocar na agenda, fazer uma cartinha, fazer um convite, alguma coisa assim, um recado para os pais dos alunos que eles podem se machucar. Ou seja, algo legalizado a partir da instituição escolar. É um dos meios, um dos modos que o professor diz que o alunado ele se machuca com mais facilidade no esporte de aventura. Na verdade, não. Existem esses meios e outros, né, que é adequando também o espaço. Se ele for fazer uma prática de slackline, ele pode estar colocando colchonete. Se ele não tem colchonete, o professor ou a professora vai guiando ele. No skate, por exemplo, nós temos outros meios de segurança do estudante. Tá? Isso é um tema para o próximo encontro. Ok? Seguindo, aqui eu mostro algumas falas que destacam do porquê os professores eles não colocam as aulas, mesmo aquele conhecendo, tá? Ou seja, a pergunta inicial era: se o professor ele conhece as práticas de aventura, tem todo esse arcabouço, por que ele ainda deixa de colocar nas suas aulas? Ou seja, ali eu não estou perguntando diretamente, olha, você não deixa, né? Mas é uma opinião do docente, tá? Alguns dizem que é insegurança, outra porque é falta de material, outra porque não machucar ou causar um acidente. O que me chamou a atenção é a fala do Roberto, que é o comodismo, né? E também da Laís. O professor faz somente no possível. O que me chateia hoje é saber que professores e professoras que estão no óculos escolar, ele deixa de oportunizar as práticas de aventura por conta da sua vasta experiência, ou por conta da sua vasta experiência, que eu falo bastante tempo no ensino, dando aula, e já não quer mais oportunizar, já não quer mais se apropriar de outros conteúdos, senão aqueles que ele só domina, né? Muitos professores que só dominam esportes. Não temos só esporte no conteúdo, no plano legal de educação física. Nós temos outros também. E os professores precisam compreender isso. Tá? E aí eu faço uma análise geral dessa quinta categoria que eu mostro aqui para vocês. Por que o professor ele coloca as práticas de aventura? E aí nós temos algumas características, né? A primeira, que é a da turma e do professor, se é uma turma que você consegue trabalhar com mais facilidade, e se o professor tem a facilidade de lidar com esse conteúdo, ele vai executar, né? A característica que o professor ama o desafio e desafia a direção, eu já achei um pouquinho, né, meio termo. Nós precisamos ter um consenso, um diálogo entre os professores
coordenação, direção, família, contexto escolar, comunidade escolar, né? Outra característica que o professor ele consegue adaptar os esportes no ambiente que ele está. Se ele faz a adaptação, quer dizer que ele leu alguma coisa. Não surgiu assim do nada. É muito difícil. Domina uma técnica e tem mais facilidade. Talvez aquele docente que já experimentou algum desses esportes e sabe manusear isso, ele tem essa facilidade. Aquele que tem a necessidade de superar os seus desafios, aquele que quer superar os desafios de si mesmo, aquele que utiliza os materiais da escola, pesquisa e implementa segundo as suas características pessoais e entende o dever dos professores e veste a camisa. Este último é o que me agrada mais, mas não particularmente, mas sim como ser professor, que é correr atrás, de planejar, de compreender, de saber o contexto em que ele está inserido, tá? Então, vou chegando aos finais aqui da minha exposição. Eu venho falar assim para vocês. Nós precisamos colocar os esportes de aventura nas aulas de educação física. Primeiro, que eu nem vou falar porque está na base, né? Já está no plano legal, já está feito. Não somos nós que fazemos, já está ali. No entanto, nós precisamos compreender a característica do local escolar, do contexto social, geográfico, político, econômico que aquela escola, que aquela comunidade está inserida. Por fim, não só observando todo esse contexto, se apropriando, pesquisando, lendo, tá? Lendo, aprendendo a como fazer, mas também ter uma análise ambiental, tá? Porque hoje nós temos essa necessidade de colocar os esportes e os alunos no meio natural, porque isso melhora a capacidade intelectual, fornece um bem-estar melhor, uma condição de saúde melhor. Estar com o meio ambiente gera esses benefícios, que também já foram asseverados na literatura científica. Eu tenho um texto na revista Ciências Educacionais que relata sobre isso, sobre os benefícios também que os esportes de aventura podem trazer para a saúde. E por que não inseri-las no contexto educacional por meio das aulas de educação física? Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado. E até um próximo encontro.